Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar. Sim, eu sei, estivemos sumidos durante um tempo, uma pausa nada significativa. E caso vocês gostem do canal ou gostem do nosso vídeo, se inscreva aqui para poder acompanhar mais sobre o que a gente faz. Dê um like para poder dar uma ajuda, aquela fortalecida pra gente. Então, um vídeo onde você assiste que tem 4, 3 minutos, levamos em média horas para serem feitos. Então, caso queira dar uma ajuda, se inscreva e dá um like e compartilha, caso você tenha algum amigo que tenha um conhecimento sobre isso ou que queira aprender um pouco mais, compartilha para ele, ativa o sininho de notificação para não perder nada e é isso aí, vamos pro que realmente interessa. O ET-1 Osório, um carro de combate pesado desenvolvido pelos anos 80 pela empresa já não existente brasileira Engisa. Ele foi projetado para competir com outro protótipo recém-construído pela Bernardini, o Tamoio. Bom, primeiramente vamos começar com algumas informações sobre o Osório em si. Ele foi feito, como já dito, pela empresa brasileira Engisa e a sua data de criação é de 1982 e 1986. E ele teve 2 protótipos. O seu custo unitário era de cerca de US$ 1 milhão. Mas eu estou falando claramente sobre valores da época. O seu peso era equivalente a 39 toneladas, o seu comprimento, 9,99 metros, a sua largura, de 3,26 metros, a sua altura, de 2,37 metros, e a sua tripulação aguentava 4 pessoas, comandante, motorista, atirador e auxiliar de tirador. A blindagem do veículo eram feitas com placas duplas de materiais compostos, como fibra de carbono, alumínio, aço e cerâmica. E falando um pouco mais sobre o armamento em si, contava com um canhão Giant G1 120 mm ou um canhão Royal Ordnance L7 de 105 mm. Um ponto era que o canhão de 105 mm era para ser operado pelo Brasil e o de 120 era para ser vendido para outros países. O armamento secundário contava com uma metralhadora Hughes EX-34 762 Coxial, metralhadora Browning M2HB.50 ou FN Mag 762 antiaérea e 12 lanças-granadas fumígenos de 66 mm. O motor MWM TBD 234, uma refrigeração líquida, 12 cilindros diesel e contava com 1.014 cavalos. A transmissão ZF-LSG 3000, uma suspensão hidropneumática de alcance operacional 550 km e uma velocidade de 77 km por hora na estrada e 50 km por hora na terra. Começando aqui pelos seus motivos de fabricação. Os motivos foram que nos anos 80, o exército da Arábia Saudita começará a estudar propostas para um novo carro de combate, a fim de complementar seu arsenal e no futuro substituir os atuais carros, o AMX-30 francês. Como o equilíbrio de forças no Oriente Médio sempre foi muito delicado, os exércitos daqueles países tendem a ser naturalmente militarmente significativos. No caso da Arábia Saudita, favorecida pelas suas grandes exportações de petróleo, eles tinham condições de comprar bons equipamentos. A Arábia Saudita provavelmente compraria os Leopard 2, que estavam entrando em produção para o exército da Alemanha Ocidental. Esse veículo era considerado confiável e uma geração à frente do Leopard atualmente usado pelo exército brasileiro. Entretanto, o governo da Alemanha Ocidental recusou a vender o Leopard 2, alegando que não poderia vender armas avançadas a países fora da OTAN. Os árabes, então, não sabiam como obter um veículo considerado de última geração, que pudesse ser-lhes entregue em grandes quantidades. Essa oportunidade de venda foi percebida pela Engisa no Brasil. A Engisa era a maior fabricante de blindados da América Latina e estava obtendo sucesso com 2 de seus produtos, os carros Cascavel e Urutu, que eram usados pelos exércitos brasileiros e exportados principalmente para o Oriente Médio, onde tomaram parte na guerra Irã-Iraque. Naquela época, a empresa viveu sua melhor fase. Sabendo da oportunidade, a Engesa pensou em apresentar aos sauditas um tanque brasileiro. Entretanto, a Engesa ainda não desenvolverá nenhum veículo blindado sobre lagartas. E no caso do projeto, um MBT, eles não possuíam experiência. Ainda por cima, o seu pessoal estava ocupado com outros projetos, o que tornaria difícil o desenvolvimento de um projeto desse porte, que demandaria quase todo o pessoal da empresa. Por isso, eles decidiram comprar um projeto desenvolvido em outra empresa e construí-lo ali, para mostrá-los aos sauditas. Surgiu
então em uma proposta da empresa alemã Thyssen-Henschel, que possuía um projeto chamado Leopard 3 e estaria disposta a negociá-lo para os brasileiros. Só que o projeto era de um veículo de combate de infantaria muito semelhante ao TAM argentino, distante do conceito MBT. Os alemães recusaram-se a vender qualquer outra coisa senão o Leopard 3, o que tornará a negociação inviável, pois esse veículo pertencia a outro nicho, incapaz de competir com os verdadeiros MBTs como o MA1A1 Abrams estadunidense. Uma segunda oportunidade apareceu novamente na Alemanha, pois a Porsche se interessou em desenvolver um MBT junto com a empresa brasileira. A Porsche possuía experiência nesse tipo de blindados, e seria uma forma da Engesa adquirir mais experiência nesse assunto. Mas, novamente, a parceria não deu certo. Dessa vez por determinação do governo alemão, que ordenou que a Porsche cancelasse o projeto. Diante do impasse dos grandes fabricantes de MBT, a Engesa decidiu procurar diretamente as empresas fornecedoras desses fabricantes e, com base na tecnologia aí adquirida, desenvolver ela mesma o projeto do MBT. Essa decisão custaria a existência da empresa no futuro, mas falamos sobre isso um pouco mais à frente. O exército brasileiro, na realidade, não procurava por um MBT por dois motivos. O primeiro é que a atribuição das forças brasileiras eram essencialmente defensivas, visando a proteção do território nacional. O Brasil já praticava a não intervenção e a neutralidade. A esse tipo de atribuição, de acordo com as generais de então, não cabia para o MBT, uma arma que era essencialmente ofensiva. O outro motivo era simplesmente o alto custo dessas máquinas. Isso aplicava-se ao custo por unidade e também aos custos de manutenção. Um veículo como o Osório seria, obviamente, caro para os padrões do Exército. Contudo, a Engesa conseguiu reduzir as limitações que o Exército dava ao projeto. Foi fixado como meta para o peso o número de 42 toneladas. A limitação de largura seria mantida, 3,20 metros. Essas limitações se davam por conta das ferrovias brasileiras utilizadas no transporte dos tanques. Fechados os parâmetros, começava então o desenvolvimento do projeto. Sim, e nessa época também definiu-se o nome do veículo, Osório, em homenagem ao general Osório, patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro, que liderou ao lado de Duque de Caxias o avanço sobre Assunção e a vitória na Guerra de Paraguai. Na Arábia Saudita receberia o nome de Al-Fahad, o nome do então monarca daquele país. Depois disso, a Engesa enviou engenheiros pelo mundo para pesquisarem sobre o que poderia ser utilizado no projeto do EET-1. Eles procuravam por equipamentos que seriam utilizados como motor, transmissão e etc. Ainda havia outros obstáculos, mas o exército brasileiro já começava a se empolgar com o projeto e se movia para apoiar a empresa. O projeto em si usava alta tecnologia, foi feito com recursos da própria Engesa, sem ajuda governamental, sendo que isso provocaria sua ruína no futuro. Os engenheiros, em suas viagens de pesquisa, encontraram bons equipamentos disponíveis, a maioria europeus, pois os americanos não vendiam equipamento militar de ponta. Assim, os engenheiros foram até a Defence Company's Exhibition, da Inglaterra, e lá interessaram-se pela suspensão hidropneumática Dunlop, que estava sendo empregada no MBT inglês Challenger 1. Para usá-la, o projeto original teria que ser modificado. Entretanto, a vantagem era tamanha que essa suspensão acabou sendo escolhida. Para a transmissão, estudou-se duas transmissões, a HSWL 234, já usada no Leopard 2, e a LSG 3000. Após esses estudos, optou-se pela transmissão da ZF, pelo fato dessa empresa possuir instalações no Brasil e que essa transmissão seria produzida aqui, obtendo assim uma redução de custo. Para o motor foi escolhido originalmente o MTU alemão, utilizado no Leopard 1 e o Leopard 2, e com a empresa querendo sua fabricação no Brasil, porém o custo era elevadíssimo, então a empresa decidiu utilizar o TBD 234 de 1014 cavalos da também alemã MWM. Esse motor ainda não havia sido utilizado em outros blindados. No desenho do projeto foi utilizada a tecnologia CAD para desenvolver o projeto com auxílio de computadores. Isso mostrou que a Engesa queria fornecer um veículo de qualidade absoluta. Atualmente, tais métodos chegam a ser considerados até banais. No quesito armamento, o projeto foi diversificado. Decidiu-se por duas versões. A primeira, a mais sofisticada, levaria canhão de 120mm Giant G1 francês, de alma lisa. Essa seria exportada para a Arábia Saudita. Uma segunda utilizaria o canhão 105mm de alma raiada L7M68. Essa seria a versão do exército brasileiro. O canhão de 105mm é padrão no Ocidente, portanto, muitos países produzem munição e seu custo de manutenção é mais baixo. O chassi era o mesmo para as duas versões, as diferenças estavam na torre.
A dos 120mm possuía melhores equipamentos eletrônicos, como armamento secundário, uma metralhadora Hughes EX-34 762 coaxial ao canhão e a famosa Browning M2.50, atuando como defesa antiaérea. Também poderia ser utilizada a FNM-AG de 762, com o mesmo uso. O Osório possuía ainda, no alto da torre, lançadores de granadas famígenas, que formariam uma cortina de fumaça ao redor do tanque, impedindo-o de ser visto. Para a blindagem, através de testes, concluiu-se que o Osório também deveria utilizar-se de blindagem composta, utilizada até então. Isso foi decidido, pois esperava-se que o Osório suportasse um disparo direto de 120mm, pois com esse canhão supõe-se que seus inimigos também teriam o mesmo. Assim, eles foram a Chauvin, Inglaterra, obter a tecnologia de blindagem composta. Eles acabaram contratando 2 engenheiros especializados que desenvolveram a blindagem composta no Brasil, juntamente com uma de aço criada pela Uzi Minas. Especulou-se usar blindagem reativa no Osório, e apesar de nunca ter sido colocada, ela poderia ser utilizada. O Osório contava também com a frente bastante angulada, aumentando o efeito da blindagem. Na parte superior, o ângulo da blindagem com o solo é de quase 0 graus. O Osório contaria ainda com a proteção NBC, capaz de conceder à guarnição proteção para muitos tipos de arma. Essa proteção consistia em isolamento total da cabine, criando um ambiente interno controlado. Entre esses dispositivos, cita-se como exemplo a abertura manual do canhão, mantendo o municiador fora do contato com a atmosfera exterior. A eletrônica era muito avançada e o tanque contava com um telêmetro a laser, que mede a distância do tanque ao alvo, calculando a elevação do canhão. O sistema de controle de fogo era o Centaur britânico, fabricado pela Marconi. Todo o sistema era comandado pelo computador de bordo de 16 bits, que era alimentado pelos dados obtidos no telêmetro a laser, fornecendo melhores condições para o disparo. Também possuía sensores para a velocidade e intensidade do vento, condições atmosféricas, velocidade do projétil, entre outros. O atirador e o comandante dispunham de periscópicos diurnos e noturnos, variando conforme a versão da torre, 105mm ou 120mm. A torre de 105mm era equipada com 2 periscópios belgas, fabricado pela Hope. O comandante era equipado com o modelo LRS-5DN e o atirador era equipado com o modelo LRS-5DN-NLC, ambos com visão noturna. Já a torre de 120mm era equipada com 2 periscópicos franceses, fabricados pela SFIM. O atirador era equipado com o modelo VS-580 Vicas, com telêmetro a laser. O comandante era equipado com o periscópico VS-580, com visão panorâmica. A torre também era equipada com um sistema de versão e tiro noturno. Era um sistema holandês, fabricado pela Philips, modelo UA990, na qual tinha visores tanto para o comandante, tanto para o atirador. O Osório tinha torre estabilizada e compensador de desníveis, mantendo o canhão na direção certa do alvo, independente da mudança do terreno. Aliado à sua janela de coincidência, o índice de acertos no primeiro tiro era dos incríveis 95%. A margem de erro não passava de um círculo com 50 centímetros de raio. Em julho de 1987, o protótipo com um canhão de 120mm seguiu para a Arábia Saudita para a nova fase de competição. Os 4 veículos se confrontariam em vários testes. Os veículos eram o britânico Challenger 1, o americano M1 Abrams, o francês AMX-40 e o brasileiro EET-1 Osório. Os testes consistiam em 2.350 km de rodagem, sendo 1.750 km em deserto. A guarnição que operaria o tanque era do exército saudita, escolhida por sorteio. Nesse teste, analisaria-se também o consumo de combustível, que deveria ser no máximo de 2,1 km por hora, e em deserto de 3,4 km em estrada. Rampas. Superar trincheiras de 3 metros de largura, arrancada, partindo de repouso em rampa de 65% de inclinação, rodar em rampa lateral de inclinação 30%, aceleração e frenagem no plano e em rampas. Sobre a resistência à manutenção, a remoção e colocação de lagartas em 40 minutos, 10 para retirada e 30 para colocação, 6 horas com o motor em funcionamento constante e veículo parado, 6 km de marcha ré e reboque de um carro de combate de 35 toneladas por 15 km. O Osório rebocou Abrams por muito mais pesado que 35 toneladas. O tiro contava com 149 disparos, 82 com veículo e alvo estacionados a 4.000 metros de distância, os demais com veículo estacionado e alvo em movimento, e veículo e alvo em movimento a 1.500 metros de distância. Foram reprovados os 2 veículos europeus na disputa, o Challenger e o AMX-40, com o Osório e o Abrams sendo declarados passíveis de compra. A
a euforia brasileira foi enorme. O contrato chegou a ser preparado com previsão de se construir, inclusive, uma linha de montagem na Arábia Saudita. Militares sauditas vieram ao Brasil para receber treinamento em tecnologia de blindados. O exército brasileiro estava exultante, porque o contrato incluía no preço final um acréscimo de 10% para o exército brasileiro. Assim, a cada 10 unidades vendidas para os sauditas, uma seria entregue ao exército brasileiro paga pelos árabes. O negócio era da ordem de bilhões de dólares. Cada unidade do Osório de série custaria $1 milhão. Em 1988, em Abu Dhabi, o Osório tornou a enfrentar os mesmos 3 adversários acrescidos do C-1 Ariete italiano, mostrando sua competência. Os únicos veículos de sua categoria contra as quais o Osório não competiu foram os tanques russos. Com a Guerra Fria vingando, não havia muitos tanques russos para fazer comparativos. Para atender essa futura demanda, a Ingesa planejava expandir seu parque em cerca de 1.200 metros quadrados, aumentar seu maquinário, expandir seu quadro em 500 ou mais funcionários, trazendo emprego, divisa e tecnologia. A vitória e as vendas para os sauditas eram quase dadas como certa, e uma pré-série começava a ser construída para exportação. Mas, infelizmente, como eu já tinha falado antes, ocorreu a falência da Engisa. E um dos motivos foram que a falta de disposição do governo brasileiro demonstrou-se principalmente pela pequena atuação, tanto na política em prol do produto, tanto quanto na ajuda financeira diante da situação precária da Engesa. A ausência de dinheiro para o exército brasileiro em adquirir o ET-1 Osório foi interpretada pelo mercado como sendo, na verdade, uma falta de interesse do produto, levando à conclusão que se nem o próprio exército brasileiro compra o tanque, então os compradores dos outros certamente não iriam comprá-lo. O primeiro Osório de pré-série foi vendido como sucata. Seus equipamentos devolvidos, canhão, optrônicos, motor, transmissão, aos fabricantes para dar uma aliviada nas dívidas. O patrimônio foi vendido e em 1993 a Engesa faliu. Era definitivamente o fim da linha. Os protótipos construídos e sobreviventes, a torre padrão e o de 120 mm, ficaram sob custódia do Exército, mais precisamente no 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Pirassununga, estado de São Paulo, mas sem pertencerem exatamente a este, portanto, eles estavam quase abandonados. Esses veículos seriam leiloados em 20 de novembro de 2002. Contudo, o Ministério Público de São Paulo empretou ação impedindo a venda desses veículos. Eles seriam vendidos por 300 mil, as 2 unidades, para um comprador particular, uma quantia irrelevante considerando os 50 milhões de dólares que foram gastos em seu desenvolvimento. Mas é isso, gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Como eu disse, vamos continuar trazendo mais vídeos aqui pro canal. Então, caso vocês tenham gostado do vídeo, gostaram do conteúdo, se inscrevam. Eu também convido vocês a assistir os outros vídeos que temos aqui no canal. Logo estaremos postando mais vídeos também. Deixa um like para dar aquela fortalecida, para dar aquele impulso pra gente. A gente agradece também, porque como eu disse, realmente é um trabalho de horas. Não, vocês veem um vídeo relativamente curto, mas realmente foi um trabalho de horas por trás dele. Então, se puderem dar aquela força, ficaria muito feliz. E é isso. Tchau!